Graça e paz ao seu coração. Seja bem-vindo, bem-vinda à mesa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos juntos. Gratidão pela vida de Neném, toda a equipe da Sonoplastia. Dá uma salva de palmas para essa equipe. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Senhor. Estão aí desde cedo trabalhando para tentar ofertar um som para nós. Agradecer o pessoal do condomínio da frente, que curiosamente, do lado de cá da rua não tem energia. Do lado de lá tem energia. Já estamos em contato com a Coelba para tentar viabilizar a resolução. É desde ontem à tarde, parte aqui do bairro sem energia. Não sei se você sabe, mas outro dia houve uma falta de energia na hora de começar o culto, comprometeu uma série de equipamentos dentro das caixas, um prejuizaço, mas já foram repostas, um irmão assumiu essa despesa, nem pode ficar assumindo isso tudo e a gente fica de bochecha vermelha, dizendo obrigado, Senhor, e como é que a gente pode retribuir. Eu acho que tem um salmo que está aqui na minha cabeça, nessa manhã. Tem uma notícia de que até às 14 horas a energia volta, aí a gente dá notícia sobre o culto da noite. Não, você traz uma vela de casa e a gente vive novas histórias como comunidade, mas a gente vai dar notícia sobre o culto da noite mais tarde, tá? Mas tem um salmo aqui no meu coração, Salmo 116, verso 12. Você conhece? Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Olhar para vocês, ver tanta gente servindo, olhar para os olhos lacrimejando de seu Raimundo, agradecendo a Deus pelo milagre na vida da sua esposa amada, nossa irmã Cleude, que venceu uma enfermidade desafiadora, e ele disse, ela está 90% bem. Agradecer a Deus por uma história em comunidade, agradecer a Deus por uma família, pela minha família, pastor Silas e família, os irmãos que compuseram as lideranças da igreja nesses 12 anos. Gratidão, gratidão. Gratidão pela mão do Senhor colocada sobre nós, e sobre nós como comunidade, mas sobre nós como unidades. Se a gente está aqui, foi a mão do Senhor que fez isso. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Não a nós, Senhor, mas o teu nome, ao teu nome daremos glória. Como retribuir ao Senhor um pessoal que está ali fazendo uma comida gostosa para a gente almoçar em casa, e enquanto abençoam a nossa mesa com tanta coisa gostosa, levantam recursos para a gente continuar pagando um terreno que em dezembro a gente resolve, se a gente muda para lá, ou se a gente pega o nosso dinheiro de volta e a gente vai viver novas histórias. Como agradecer a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, tanta gente preciosa, que domingo após domingo faz as nossas celebrações acontecerem para a glória de Deus. Mas eu não sei se você pensa assim, eles estão fazendo para a glória de Deus, mas estão ofertando para a gente. Porque fazer para Deus, a gente poderia fazer de qualquer forma, em qualquer outro lugar. Só que a gente faz para Deus enquanto ofertamos para os irmãos e irmãs. E aí pensar que naquelas salinhas laranja, azul, amarela e vermelha, tem professores e professoras que se prepararam, estão ministrando sobre o amor de Jesus para as nossas crianças. Eu não sei para você, isso assim me dá um constrangimento, pensar que eu sou um pastor de uma comunidade, eu sou remunerado. Esse também é o meu trabalho. Mas a igreja não acontece a partir das poucas pessoas que são remuneradas. Ela acontece por causa das muitas pessoas que não entregam apenas o tempo, dons, talentos.
elas entregam a vida, elas entregam os recursos, elas entregam o domingo. É dia de folga e elas estão servindo. Como retribuir ao Senhor todos os benefícios que me tem feito? Através das mãos e da vida de tantas pessoas. Gratidão, gratidão. Gratidão àqueles invisíveis, que ninguém vê. Trabalham enquanto nós descansamos. Ensaiam enquanto estamos passeando com os nossos filhos. Cuidam de ministrar para nós, seja nas salinhas, seja no púlpito, seja no cursinho que retomamos, seja nos de casa em casa, seja no Cidade Literária. Enquanto nós estamos descansando, tem gente velando por nós. E isso para se assemelhar ao próprio Deus, né? Que diz que não dorme nem cochila, Salmo 121, mas que cuida de nós enquanto nós dormimos. E é muito curioso, porque ele faz isso também através de pessoas. A gente tem uma espiritualidade, às vezes, que a gente joga tudo para a espiritosfera. E a gente pensa que Deus está fazendo tudo sozinho e poderia fazer, Bruno. Mas ele decidiu, por bondade, dizer assim: posso contar com você? 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 Aí eu quero hoje uma pregação, que nem sei se é uma pregação, é uma leitura. E a gente tem uma manhã muito especial de ceia, de memória de Jesus, de uma rápida assembleia administrativa para a gente acolher novos membros da diretoria e agradecer a Deus, a membros que compuseram a diretoria, fizeram um trabalho, talvez nesses últimos 3 anos, assim, mais desafiadores da nossa igreja. Talvez. Então a gente quer agradecer, depois a gente elege o conselho fiscal bem rapidinho, e aí a gente tem uma linda notícia para dar para a igreja, depois a ceia do Senhor, e a gente vai para casa, sem saber se à noite tem, se não tem. Mas vai para casa à noite com seu coração tatuado com essa interrogação: o que eu posso dar ao Senhor no intuito de retribuir tudo que Ele tem feito? E você não vai ter resposta, tá? Porque não dá para retribuir as batidas do coração, as inspirações e expirações, os metabolismos do nosso... A gente não tem como agradecer. É estrela, é sol, é chuva, é água, é bondade de Deus. Ele faz chover sobre justos e injustos. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. É muita graça, é muita graça. Não tem como agradecer, Senhor. Sim, e daí? Não sabendo como agradecer, a gente faz o quê? Viva uma vida bonita. Viva uma vida para a glória do Pai, em nome do Filho, sob o poder do Espírito Santo. Viva uma vida de gratidão e generosidade. Afinal de contas, a única maneira de responder à graça de Deus é com gratidão, é na pegada da cruz. Gratidão e generosidade. E aí, quem sabe você não vai pela vida abençoando pessoas. Abençoando pessoas. Abençoando como, Simvaldo, se eu estou apertado financeiramente? Escreva uma carta. Abençoando como, se eu não sei cantar como Dulce cantou? Faz uma poesia. Seja mais gentil. Passa por alguém e diz: não sabendo como retribuir a Deus toda a bondade que Ele me tem feito, como eu posso abençoar você hoje, Dani? Obrigado pela presença, meu bem. Se recuperando e aqui com a gente. Deus te recompense. Como eu posso retribuir ao Senhor todos os benefícios? Imagina sairmos da celebração e começar pela cantina ali. Quanto é esse doce? É esse estrogonofe de frango? Ok, obrigado. A gente não sabe como retribuir a Deus. Como é que a gente pode abençoar vocês hoje? E se a gente vai para a vida assim, como eu posso abençoar você hoje? Eu mandei uma mensagem para um irmão muito amado, enquanto ouvia Dulce cantar, e a gente cantava, e eu perguntei para ele: como é que eu posso te servir? Aí eu disse assim: eu não quero ser invasivo,
E ficar o tempo todo, como é que eu posso, como é que eu posso? Mas aí eu escrevi, mas eu também não posso deixar você sozinho nessa. Estou aqui, conta comigo. Ah, se a gente descobrisse que a bênção de Deus dada a Abraão, já estou em dúvida se eu já estou pregando, se ainda vou pregar, estou em dúvida. E eu sei que eu preciso controlar o tempo aqui. Ah, se a gente lembrasse que a bênção de Deus sobre Abraão era a bênção de ser uma bênção para todas as famílias da terra. Sai da tua terra e vai viver uma nova história, Abraão. Eu mudei já o sermão. Eu mudei, acho que é isso aqui. Eu estou doido esperando o banner da série aparecer, ele não aparece e não vai aparecer. Está sem energia, né? Nossas histórias, novas histórias, ou ainda, nossas novas histórias. Deus nunca vai fazer a gente esquecer das nossas histórias. Mas Ele sempre está interessado em nos fazer desfrutar e escrever com Ele novas histórias. Novas histórias. Sai da tua terra, Abraão, Gênesis capítulo 12. Vá para uma terra que eu ainda vou mostrar para você e seja uma bênção. Seja uma bênção. E através da sua vida, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ah, está de brincadeira, Senhor. É porque de ti vai nascer o meu filho. E o mundo vai, inclusive no seu calendário, sofrer alterações e começar a contar de novo uma nova história. Uma história à luz do Jesus de Nazaré. Humano como devemos ser, Deus como Ele é. Se Jesus entrou na minha vida e entrou na sua vida e a nossa história continuou do mesmo jeito, não foi Jesus quem entrou. Repito, se Jesus entrou na sua vida e você conta isso para as pessoas e a nossa história continua a mesma, não foi Jesus. Foi qualquer outra pessoa, qualquer outro discurso, qualquer outra tentativa de transformar em religião aquilo que é um jeito de ser e existir no mundo a partir do reino de Deus. Então, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. A minha oração hoje de manhã, não apenas como um Simvaldo, mas como um pastor de uma comunidade, é que Deus nos dê novas histórias para viver. Não apenas novas histórias, a gente juntos, eu almejo muito isso, mas novas histórias lá em casa, novas histórias na sua relação amorosa, novas histórias na sua relação com os filhos, com o seu estado civil, novas histórias com a sua atividade profissional, uma novidade de Deus, Dulce, algo assim que a gente diz, foi o Senhor que fez isso, por isso estamos alegres, estupefatos, a mão do Senhor entrou, não é assim, coincidência, sorte, é uma experiência com a graça de Deus, com a bondade de Deus, é assim, desde as coisas mais singelas, como hoje, 6:30 da manhã, meu filho de 8 anos, dizendo, pai, vamos pedalar? 8 anos Lucas tem. Você acha qual foi a última vez que eu pedalei na vida depois das 2 últimas semanas? Eu não sei dizer. Eu devia ter 8 anos, né? Eu devia ter 8 anos. E poder pedalar com meu filho e poder dizer, obrigado, Senhor. Esse corpo é teu templo, e a gente precisa fazer novas histórias a partir dessa dinâmica. Novas histórias na espiritualidade, na leitura do Evangelho. Novas histórias no quarto da oração. Novas histórias nas relações com a família. Novas histórias sendo escritas e memórias criadas na nossa relação com os nossos filhos. Novas histórias na missão de Deus. Como é que Deus está contando comigo nesse momento de mundo? Como é que Deus conta com a gente como comunidade da fé? O que o Senhor está com vontade de fazer? Um amigo disse que quando ele chegou aqui,
E ele está aqui há uns 5 anos, talvez, 4. E ele falou assim, cara, eu fiquei impressionado com as histórias que vocês viveram. E as histórias que vocês viveram acendeu no meu coração o desejo de ficar com vocês. Só que depois de um tempo eu fiquei com a sensação de que vocês não queriam viver novas histórias. Eu fiquei com a sensação de que tudo que vocês queriam era voltar para o passado. Volta para o passado. Mas não era. Não era. Na nossa história, talvez algumas dores nos paralisaram um pouco. Mas o que a gente quer, Ariana, é viver novas histórias com o amor de Deus. Eu estou chamando de novas histórias, talvez, deixa eu traduzir para você, um avivamento, sabe? Sabe, assim, a gente de joelhos, coração batendo na garganta. Aquela vontade de ficar assim de olhos fechados, porque a gente está com tanta graça de Deus nos afetando, que a gente diz, ai, estou com medo até de abrir o olho e isso passar. O pentecostal, e é de onde eu venho, eu diria assim, é Deus purinho na terra, sabe? Assim, Deus assim, palpável. Na linguagem pentecostal é assim, o céu ficou baixinho aqui hoje. Bom, levantou a mão, ai meu Deus do céu. É mais ou menos Jacó, Wagner. Quando ele está indo para a casa do tio Labão, fugindo de casa, fez besteira, enganou Esaú, e aí ele faz uma oração e dorme. E bota a cabeça numa pedra, irmã Rai. E ele diz que naquela noite ele tem um sonho, uma visão, e os anjos subiam e desciam. Mas os anjos não ficam lá em cima. Eles tinham que descer e depois subir. Não. O céu não é lá. O céu é essa experiência potente com Jesus de Nazaré, aqui, agora. De modo que os anjos que estão aqui, a gente vivendo essa vida de Deus, a gente diz, meu Deus do céu, Deus estava aqui, palavras do Jacó, e eu não sabia. O nome do jogo não é dizer, Senhor, vem ficar mais perto. O nome do jogo é, eu estou disposto. Diante de quão perto o Senhor está, eu estou disposto a viver novas histórias contigo. Eu estou batendo a porta. Se alguém abrir, eu vou entrar. Eu vou ceiar com vocês. E vocês vão ceiar comigo. Eu quero ficar perto de vocês. E eu quero vocês perto de mim. Mas por que o coração de vocês e o meu tende a ficar paralisado nas velhas histórias? Se o evangelho é a novidade de Deus que invade a história. Se o evangelho é a boa notícia que muda tudo e todos. Então faz a gente experimentar, Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é um desejo seu também, minha irmã e meu irmão? Amém, minha gente? O pessoal do tempo diz que eu tenho mais 5 minutos. Então, primeira parte do sermão que não estava prevista. Segunda parte, Atos 1, é uma leitura, tá? Eu vou mandar esse texto no grupão da igreja. Se você não está no grupão da igreja, procura o staff e entra no grupão. Mas eu preciso dar início à Assembleia Extraordinária, logo agora. Eu acho que assim, se não for, vocês vão me ajudando. Eu não posso declarar aberta. Alguém propõe a abertura dessa sessão extraordinária da Igreja Batista da cidade? Deixa eu ver se tem propostas. Olha, Kleber propôs, Maria de Fátima propôs, Neném propôs. Apoio para abrir? Aberta a nossa sessão às 11h21 da manhã. A Daniela Bertoldo está aí de algum modo secretariando junto com a equipe de secretários da nossa comunidade. O que está ficando gravado também nos ajuda. E para presidir a sessão, eu posso presidir porque eu sou pastor até final do ano da igreja. Vence meu mandato. Mas aí eu tenho que indicar a diretoria, como diz o estatuto. Mas para indicar a diretoria, eu tenho que ser presidente do próximo mandato. Então, só para entender assim, se meu emprego está mantido. Alguém apoia que eu continue pastoreando a igreja, presidindo a igreja? Amém, Senhor. Amém. Fala para os meninos, Tati. Cadê Tati? Está garantido. 3 anos aí, se Deus permitir. Há contrários, fica à vontade também.
fechar o olho assim, aí depois Silas me conta. Se tiver, tô brincando. Amém, irmãos, amém, amém. No final, Messi e Gleidson oram pela nova diretoria, pela nova composição do Conselho Fiscal, e a gente vai viver novas histórias, novas histórias, novas histórias. A gente, como nova diretoria e novo Conselho Fiscal, e novos líderes que a igreja vai surgindo, a gente vai preparar a igreja, se Jesus não consumar o seu reino até lá, a gente tem um mandato de 26 até 29. A gente vai preparar a igreja para 2030, uma nova década vindo aí. Meu Deus, daqui 3 anos, meu João vai estar com 16 anos. Daqui 3 anos, Giovana, que vai nascer agora dia 10 de John, e Thalise vai estar completando 3 anos. A Lina, de Pedro, 3 anos. Quanta coisa a gente vai viver nos 3 anos. E eu quero viver um avivamento. Eu queria voltar aqui em 29 e dizer, irmãos, o que Deus fez com a gente, hein? O que Deus fez? A começar aqui. Aqui, ó. Você pode pegar em você? Começa aqui. Olha lá, hein? Paz de fé, Deus leva a sério, tá? Não tomar o nome de Deus em vão. Em outras traduções não fale com Deus algo pensando que Ele não está levando em conta. É mais ou menos isso. Então, faz assim, Senhor. Novas histórias, Senhor, nesse corpo aqui, nesse templo do Teu Espírito. Então, uma leitura. Atos 1, a partir do verso 6. É uma leitura. A nova NVT, nova versão transformadora. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? É agora que o Senhor vai colocar tudo em ordem? É agora que o Senhor vai reinar de verdade, nos livrar de Roma e vai estabelecer agora o teu poder? O Senhor é mesmo o novo Moisés que vai nos libertar de Roma, como Moisés nos libertou do Egito? Ele respondeu, ele, Jesus, tá? O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Abre aspas, vitória da conquista e região e o lugar de onde você veio. Verso 9. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Sublinha isso. Os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Há um consenso em toda a história da igreja e em toda a tradição cristã. Jesus virá. Amém, irmãos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa mesa é essa lembrança. Ele vem. Nessa mesa a gente se lembra do que ele fez na cruz e a gente traz no coração a esperança de que ele virá. Quando? A gente não sabe. De que maneira? Temos algumas pistas, mas temos uma certeza, ele virá. Não sabemos quando e não temos acesso a todos os detalhes da parousia, ou seja, da nova aparição de Jesus Cristo na história. Enquanto ele não vem, seguiremos fazendo o bem. A nossa esperança escatológica, ou seja, a nossa esperança futura, a nossa esperança relacionada ao final dos tempos, a nossa esperança escatológica se traduz e se manifesta no mundo como vocação missiológica. Ou seja, enquanto a gente espera a vinda dele, nós estamos em missão. É essa a pegada da conversa de Jesus, enquanto ele está subindo para o céu, Atos capítulo 1, e vale lembrar que nos evangelhos Jesus fez, Mateus, Marcos, Lucas e João, quem está fazendo? Jesus. E nas palavras de John Stott, Jesus fez, agora é a vez de vocês. Nós estamos em Atos 1 e agora é a nossa vez. Lembra de um corinho? Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher. É tempo de missão, não é tempo de vitória. É tempo de continuar na missão, dando glórias para Deus. Amém, meus irmãos? Deixemos de olhar para o céu e perguntar quando será. Olhemos para a terra e respondamos como esperar.
Como é que espera o Deus que vai vir trazer o céu para a terra? Inclusive, ele não vem para nos levar para o céu. Ele vem trazendo o céu para a terra. E eu vi um novo céu e uma nova terra. A história da redenção não é pôr fogo na terra. É restaurar a terra. Inaugurando uma nova história para os terráqueos e uma nova história celestial. A gente não pode mais vê-lo, a gente não pode mais ver Jesus corporalmente falando, mas podemos mostrá-lo. A igreja, inclusive, é o corpo de Cristo, que não pode vê-lo, mas pode mostrá-lo. Palavras de Dom Robson Cavalcante: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que será consumado ali e além. Mateus 5,16, palavras de Jesus para a gente: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E eu preciso fazer um adendo, porque ao ouvir essa fala de Jesus, eu imagino como ela chega para os seus ouvidos. Porque do lugar que você está, ouvir isso é assim: cara, eu estou com tanto problema, eu estou com tanta demanda, eu tenho tanta coisa para cuidar que são apenas minhas, e eu nem sempre dou conta. Como é que eu vou brilhar no mundo de trevas para que as pessoas vejam as boas obras que eu pratico e ainda glorifiquem ao Pai que está nos céus, se eu não estou dando conta nem da minha agenda? Das duas, uma: ou Jesus se equivocou e a gente não consegue mesmo, e Jesus está blefando com a gente; ou segunda, nós não estamos levando tão a sério o que Jesus diz. Se a gente não está engajado nessa nova história do Evangelho, das duas, uma: Jesus se equivocou ou nós estamos equivocados. Aí você decide quem se equivocou nessa história. E se porventura você marcar a segunda opção: eu estou equivocado, eu não quero gerar culpa nem em mim nem em você não. Eu quero convidar o meu coração e o seu a viver uma nova história. E sair dessa ceia dizendo: Senhor, eu quero viver uma nova história contigo. A gente quer viver uma nova história contigo. Não sei como, de que jeito. Eu queria te ver, mas não podendo te ver, eu quero sair pelo mundo te mostrando. Como? Brilhe a luz de vocês. E as pessoas vão ver Jesus em vocês. E vendo isso através do jeito de viver, ou seja, as boas obras, vão glorificar o Pai. Então, Atos 2, porque a gente já saiu de Atos 1. Enquanto esperamos, seguiremos cheios do Espírito, proclamando o Evangelho e anunciando as maravilhas de Deus na língua do povo, na língua da cidade, na língua do outro, fazendo valer a missão encarnacional da igreja. A igreja ainda está no mundo porque tem uma missão, e ela não cumpre a sua missão se distanciando do mundo. Ela cumpre a missão entrando no mundo, sendo sal da terra e sendo luz do mundo. Atos 2, verso 11: assim ouviremos o mundo dizer, abre aspas, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Como falar das maravilhas de Deus na língua da sua família, da sua tribo, da sua geração, dos colegas da faculdade? Como falar as maravilhas de Deus na língua da terceira idade? Somos um país de cabelos brancos. Como falar as maravilhas de Deus no interior da Bahia, na Suíça baiana? Como falar das maravilhas de Deus? Atos 3. Enquanto esperamos, diremos ao mundo, através dos nossos atos e palavras, abre aspas, olhe para nós. Olhe para nós. Não é assim: olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para nós. E a despeito da gente, olha o que Deus está fazendo no nosso meio. Olha como ele aparece no jeito que a gente vive, na nossa construção de mundo, de sociedade, de comunidade. Olha como é casamento, criação de filhos. Olha como é a gestão dos recursos. Olha como é o cuidado com o corpo físico, templo do Espírito Santo. A partir de agora a gente vai começar a restringir o acesso ao púlpito em pastores que não cuidam do corpo,
Porque não pode. Se o Lucas perguntou para mim ali, meu filho, 8 anos. Dulce falou, vou cantar agora uma nova canção que fala do adultério, da mulher adúltera. E Lucas falou, tá onde na Bíblia, pai? Eu falei, João 8. Abri. Ele disse, o que é adultério? Eu falei, não, depois papai explica, mas é uma traição. Se você vai vir ouvir um pregador e sai uma manchete dizendo, esse pregador é um adúltero, possivelmente você não viria ouvi-lo. Mas e por que o cara com triglicerídeos, que nem mede mais, a gente ouve? Por quê? Porque nós vamos classificando os pecados e a gente tem boas justificativas, e eu sou um expert em justificativas, para não cuidar do corpo. A partir de agora, pastor Silas, colesterol aí tem que ajeitar, hein? Olha lá, hein? Senão, a escala de domingo que vem já tá mexida já. Tá? Mas meu exame eu vou demorar um pouquinho para fazer, doutor Gleice. Que eu tô melhorando agora, senão eu vou ficar suspenso também. Ainda bem que eu já fui eleito já e eu vou arrumando isso aí no estatuto. Verão Jesus na face da sua igreja em missão. Enquanto ele não vem, o mostraremos através da nossa agenda do bem. 1 João 2,6. Eu estou chovendo no molhado. É como quem quer viver algo novo sem abandonar tudo que faz parte da nossa identidade. A gente quer ir para o novo tempo e para a novidade. Louvado seja Deus. Mas sem abandonar o que Deus nos deu como identidade. Queremos novidade, sem perder a identidade. 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele, Jesus, deve andar como ele andou. A pergunta, como é que ele andou? Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem. Qual o bem que ele fez? Explica pra gente, Lucas. Curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A pergunta, Lucas, que o seu xará Lucas escreveu. Nesse tempo, quais são os oprimidos pelo diabo? 2000 anos atrás. Viaja 2000 anos à frente e pergunta, quem no nosso mundo são os oprimidos pelo diabo? É muita gente, Simvaldo. O que é que Jesus fez? Andou por toda parte fazendo bem. Que bem? Curando esse pessoal. Ou seja, libertando-os dessa maldade. Qual é a agenda da igreja? Fazer o que ele fez. A pergunta é, como fazer o que ele fez no mundo de hoje? E aí John Stott disse que pregar o evangelho é pegar uma flecha do mundo bíblico e lançar para o mundo contemporâneo. Então, Neto, a gente lê a Bíblia de 2000 anos atrás e a gente, diante da palavra de Deus, cai de joelhos perguntando, sim, Senhor, eu entendi como é que o Senhor fez, como é que em Atos a igreja fez e como é que a igreja faz agora. E aí não fica pensando assim, que a igreja fazer... a gente vai para o Santo Dias, amém, a gente quer ir. A gente agora vai desenvolver um novo projeto social, tipo a Casa da Vida. Faz isso, Senhor, que venha a Vila da Vida nos próximos 3 anos. Mas não é sobre isso. É sobre amar a esposa como Cristo amou a igreja. É andar como ele andou. Ele andou como? Amando uma igreja, perfeita, não imperfeita. Ama a tua esposa, ama teu marido, e aí você vai lendo o evangelho e vai descobrindo como é viver Jesus aqui e agora, a partir do evangelho que nos foi dado outrora. Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, sejamos uma espécie de poesia de Deus no nosso mundo. Efésios 2, 8, 9 e 10. Vocês não foram salvos pelas boas obras, a graça de Deus é que os salva mediante a fé, mas nem a fé é um dom de vocês, é um dom de Deus. Para que ninguém se glorie, dizendo eu fiz algo e por isso sou salvo. Aí o verso 10 diz, vocês são poesia de Deus neste mundo. Predestinados, escolhidos, predesenhados por Deus, antes da fundação do mundo. Para quê? Para a prática das boas obras. A gente continua nesse mundo para quê, Laiana? Para viver uma vida bonita. É bonita e é bonita. Amém, meus irmãos? Capítulo 4. Enquanto esperamos, iremos cheios do Espírito aos tribunais, explicar a nossa agenda do bem e o nosso compromisso com a integralidade da missão. Atos 4, verso 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O quê?
curaram um paralítico na porta do templo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Ou seja, que nova história é essa? É sermos convocados aos tribunais ou a lixação nas redes sociais, porque vive na agenda do bem. Não nos submeteremos a nenhum tipo de endeusamento político e ideológico tão presente no nosso tempo. Nem a César, nem a Trump, que a última é que ele vai salvar todos os cristãos no mundo. A promessa do Trump. E os cristãos estão dizendo: amém, obrigado, Senhor. Não endeusaremos nenhum desses pseudos messias, nem Trump, nem César, nem novos Constantinos. Dizemos não à bolsonarização e à lulopetização da igreja do Senhor. Posso ouvir um amém? A igreja já tem um Senhor, seu nome é Jesus. E a nossa missão é fazer Cristo aparecer antes que ele apareça. Deu para entender? Fazer Cristo aparecer antes que ele apareça. Como assim? João Crisóstomo, um querido católico da Igreja Universal de Cristo, antes de existir a Igreja Católica Romana, mas considerado santo pelos irmãos católicos, ele disse: ser cristão é ser Cristo outra vez. Melhor do que contar com Deus é ser por ele contado. A vocação e o senso de missão costumam emprestar sentido à vida da gente e também do outro. Somos agentes do Evangelho. Sendo assim, a gente precisa ser agentes de mudança ou de novas histórias. Enquanto esperamos, o dinheiro, a ganância e o poder jamais ocuparão o nosso coração. Amém, meus irmãos? Atos 4:35, e colocavam aos pés dos apóstolos, não no bolso, um adendo meu, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Onde está o dinheiro? Aos nossos pés. Para quê? Para atender a necessidade de cada um. Combateremos veemente o Deus deste século chamado dinheiro. Enquanto esperamos, todos os nossos recursos estarão aos nossos pés para serem distribuídos para o bem da maior quantidade possível de pessoas. Eu profetizo novas histórias nessa área. Eu espero que Deus te abençoe, alargue as portas, te faça prosperar, faça coisas novas acontecerem. Eu estava na Luz do Magalhães, tem uma moça que vende umas coisinhas e ela cumprimenta dizendo shalom. Outro dia eu passei, botei a mão de fora assim, do carro, ela deu um tapa na minha mão, que até outro dia estava doendo. Pá! Shalom Adonai! Falei: Jesus amado. Aí eu passei de novo, os meninos: Shalom tá ali, pai, Shalom tá ali. Já abri o vidro, falei: Shalom, você quase arranca minha mão, Shalom. É uma irmã, ela mora no Bruno Bacelar. Ela falou: eu dei um tapa para você ficar esperto na prosperidade que Deus vai derramar na sua vida. Falei: aleluia, obrigado, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Então, fica perto do pai aí, que o pai tá on, hein? Enquanto esperamos, afirmamos que ele não quer que ninguém seja destruído. Por isso a gente quer partilhar. A gente não comemora a morte nem dos policiais, e nem dos milicianos, e nem dos traficantes. Houve um tempo que a igreja orava para o traficante se converter. Agora ela ora para o pessoal matar. Deus nos ajude. E ainda transformamos isso em discurso político, para ver quem tem a razão, e nós estamos perdidos. 2 Pedro 3:9. Na verdade, estou terminando. O Senhor não demora em cumprir sua promessa de vir, parousia, como pensam alguns. Pelo contrário, escuta isso. Ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído. Você não entendeu? Não deseja que ninguém seja destruído, nem o chefe do Comando Vermelho, e nem o policial que estava na sua primeira operação de trabalho, iniciando sua missão como agente público de segurança. Ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Ah, Simvaldo, mas qual é o papel do Estado? Aí a gente discute o papel do Estado à luz do Evangelho, mas a gente não se alia ao Estado desejando ver sangue escorrendo nos morros. Nem de inocente, nem de bandido.
Atos 6. Enquanto esperamos, queremos que, ao olharem para nós, a despeito da brutalidade do nosso tempo, vejam o que viram no rosto de Estevão, Cíntia. Atos 6,15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Dá uma olhadinha para o lado, Tereza, por favor, vê se tem anjos aí à sua volta. A gente aprendeu com Marcelo Rossi, né? Tem anjos voando neste lugar, no meio do fogo, em cima do altar, no meio do coro, subindo e descendo em todas as direções. Essa é a experiência de Jacó, tá, Marcelo? A experiência do evangelho é: tem anjo do meu lado, tem anjo na minha frente. Tem Estevão com cara de evangelho, porque evangelho tem a ver com a palavra ângelos. A gente não pode ver Jesus como Estevão, mas podemos mostrá-lo como Estevão. Atos 1:9. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo, enquanto esperamos sem ver. Seguimos mostrando-o para todo mundo. Lembremo-nos das palavras do Senhor. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu não os deixarei órfãos. Obrigado, Senhor. Eu voltarei para vocês. Façam coisas maiores ainda. Eu voltarei para vocês. Eu voltarei. Que haja um batismo de afeto e de poesia sobre nós. E eu termino com uma oração. Sonho com uma igreja que seja uma igreja que espera, cujos membros nunca consigam sossegar na afluência material ou conforto, porque lembram que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Que seja ainda mais fiel e ativa, porque está esperando e ansiando a volta do seu Senhor. Que mantenha acesa a chama da esperança cristã no mundo escuro e desesperador, e que no dia de Cristo não vai se esconder dele envergonhada, mas levanta-se exultante para recebê-lo. Sonho com uma igreja que espera, reverendo John Stott. Faz isso, Senhor. Faz desse sonho do teu filho o sonho da gente também. E inaugura um novo tempo. Lá na casa da minha irmã. Lá na casa do meu irmão. Abre o nosso guarda-roupa. Entra na nossa despensa. Entra no banheiro. Na hora do nosso banho, o Senhor que nos conhece, despidos não apenas de roupas, e ao nos ver, derrama sobre nós algo que a gente ainda não experimentou, dá-nos de experimentar aquilo que a gente ainda não vivenciou. Aviva a tua obra e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Converte o nosso coração a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias, não apenas como antes. Renova os nossos dias como nunca. É a minha oração pela tua igreja, pela minha casa, pela minha vida, pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Eu gastei mais tempo aqui, e eu vou ser muito breve agora, e teremos novos momentos para as nossas homenagens e agradecimentos, até porque o que a gente faz hoje só se consuma no dia 1º de janeiro. Mas a gente precisou antecipar a nossa assembleia, e todos e todas devem ficar com a gente, para que você veja a transparência e a maneira como somos comunidade. Então a gente precisou antecipar esse pleito, para que a gente não tenha as contas bloqueadas, porque demoram tanto para registrar a ata. Então, o quanto antes mandarmos as atas para o cartório, eles reconhecem, firmam direitinho, autenticam, e a gente leva para os bancos para fazer tudo que tem que ser feito. E nós temos até dia 13 de dezembro, Wagner, para poder levar tudo bonitinho. Então, o primeiro ato, após a ministração da palavra, é a gente honrar, agradecer a Deus, a 3 pessoas especiais, maravilhosas. Uma delas foi batizada na nossa igreja, fez o cumprimento de 2 mandatos e agora entrega o bastão, bem como a mais 2 pessoas.
Começo por Tiago Martins, que não está por aqui hoje. Tiagão não está aqui. Ele entrou na diretoria substituindo alguém que precisou também passar o bastão no decorrer do período. Nos abençoou de uma maneira maravilhosa. O tempo não vai me permitir falar da grandeza, generosidade e como Jesus é visto na vida dessas pessoas, mas fica a nossa gratidão, que é uma memória do coração, e quem sabe lá na virada do ano, 1º de janeiro, quando eles passarem o bastão, a gente entrega um presente e a gente diz: obrigado, Senhor, pela vida de gente como Tiago Martins. Uma salva de palmas para ele. Beijo, meu mano. Deus abençoe você e sua casa. Nossa querida Daniela Bertoldo, que está aqui na frente de máscara, cumpriu uma missão no Conselho Fiscal. Do Conselho Fiscal ela veio para a diretoria, esteve com a gente durante os últimos 3 anos, sempre com essa doçura, com esses olhos verdes brilhando, com uma sensibilidade, com um olhar, assim, embora a gente tenha tantas coisas institucionais para resolver, como uma liderança de uma igreja, uma diretoria, Dani sempre com esse jeito, convidando a gente a ver Jesus na face uns dos outros e a mostrar Jesus através da nossa face. Obrigado, minha flor. Deus te abençoe. A gente conta muito com você nos novos ventos que o Senhor trará para a nossa comunidade. Dani tem auxiliado Patrick nos exercícios da secretaria e tantas outras coisas. E o nosso querido Wagner Neri, nosso tesoureiro, querido, passou pelo Conselho Fiscal, cumpriu o mandato, veio para a diretoria, encarou o momento de transição para o Mediterrâneo limpo, viu o caixa ficar zerado, se desesperou, perdeu mais cabelos. Desculpa, Cris, desculpa os meninos. O bichinho sofreu, junto com Messia, com Gleidson, naquele momento desafiador. Depois nós compramos terreno, saímos da Olimpo, viemos para cá. Ele assumiu a primeira tesouraria, sempre com uma excelência, com uma responsabilidade, com uma preocupação necessária para essa função, batizado na igreja, uma família que a gente ama. Uma salva de palmas. Obrigado, cara. Obrigado. Daqui a pouco vocês vão vir à frente abençoar a nova diretoria e para ocupar essas cadeiras, depois de um tempo de oração, de conversas na própria diretoria, segundo o estatuto, é uma prerrogativa do pastor-presidente indicar os nomes para aprovação da Assembleia. A diretoria não é eleita pela Assembleia, é o nosso acordo estatutário. A diretoria é indicada pela presidência, mas com o aval e com a bênção da igreja e da Assembleia. E era um sonho antigo ter mais mulheres ocupando cadeiras na diretoria. A igreja é a comunidade de todo o povo de Deus, mas as mulheres têm um lugar muito especial. Eu não preciso gastar argumento. Só conta quantas mulheres tem no auditório e quantos homens tem, e a gente não precisa mais falar nada. Só conta quantas mulheres servem na igreja e quantos homens. Só conta quem está dando aula na salinha e a quantidade de homens e mulheres. E nós precisamos, nesse tempo, de uma diretoria ainda mais representativa, com esse olhar não apenas de mulheres, mas de mulheres cheias do Espírito de Deus, que servem à igreja há muito tempo. E eu vou pedir para que elas fiquem de pé para um aplauso, porque a gente tem 3 cadeiras desocupadas, porque o estatuto rege que 1/3 tem que ser renovado, e a gente está cumprindo, mesmo já tendo tido renovações no decorrer dos 3 anos, a gente está cumprindo 3 renovações, agora com 3 mulheres, e ainda ficam 5 homens, 4 mulheres, mas mulheres tão poderosas que louvado seja o nome do Senhor, que elas pastoreiem a nossa comunidade. Então, com a nossa igreja, e o aplauso é um sinal de aprovação da Assembleia. Depois eu pergunto se há contrários. Se tiver, eu estou com o meu badoque guardado aqui para te pegar, meu estilingue. Thalita Paiva, de pé, por gentileza, nossa líder do departamento infantil. Quem não assistiu o culto da semana passada, assista, da noite. Obrigado, Thali, pela sua companhia na jornada. 1º de janeiro eu faço um discurso para quem está deixando, para quem está assumindo. Nossa querida Milene, líder das mulheres, e não saberia dar seu currículo, Milene. Gratidão pela sua vida. Mulheres que ocupam lugares muito importantes da igreja e que agora se juntam para serem uma voz na diretoria, gerindo recursos e processos para abençoar a nossa comunidade. E a nossa, obrigado, Mi, Deus te abençoe, minha flor, gratidão pela sua vida. A teóloga
nutricionista, dentista e pós-graduando em teologia pública. Thalita é doutora em engenharia agronômica. É assim que fala? Fitotecnia, meu Deus do céu. Vocês precisam de um pastor mais letrado nessa igreja, que eu sou um homem do campo. Fitotecnia, teóloga também, pós-graduando em teologia pública, professora universitária, essas mulheres, louvado seja Deus. E Eugênia, nossa querida Eugênia, que está lá em São Carlos, tomando posse. O maridão está ali, Amarildo. Obrigado, Amarildo, por participar disso. Psicóloga, mestra em educação e tem muito para oferecer. E essa é a nova composição da diretoria da nossa comunidade, que continua, e eu já passo, pastor Silas, pode encostar, meu pastorzão, e Márcio também, por gentileza, líder do nosso conselho fiscal, e a gente vai para um próximo momento, mas eu só quero ler a nova composição da diretoria e como ficam as funções, tá? Então, Simvaldo, eleito pela igreja, presidente, nosso pastor Silas, e vocês precisam aprovar também a vice-presidente, nosso querido Joab Castro, salva de palmas, meu pastor. Fica de pé, Jó, por gentileza. Joab Castro, segundo vice-presidente. Gratidão, Jó. Wagner passa o bastão da primeira tesouraria para John Kennedy, o papai de segunda vez. Obrigado, John. Segunda tesoureira, nossa irmã Luísa Cury. Beijo, minha flor, Deus abençoe. Está se recuperando, tá dodóizinha. Obrigado, Lu. Terceira tesoureira, Milene. Fica de pé de novo, para louvado seja Deus. Primeiro secretário, Hugo, que está em Itabuna, numa missão. Deus te abençoe, Hugo, nessa tarefa. Segunda secretária, Thalita Paiva. E terceira secretária, a irmã Eugênia. Obrigado, meus amores. A gente ora agora, não, no final, né? No final. A palavra está com Márcio, que vai nos falar rapidamente sobre conselho fiscal. Pastor Silas conduz essa eleição e daqui a pouco a gente ouve a melhor notícia do ano e a gente vai para a mesa do Senhor. Amém, amores? Não vai embora, não. Fica com a gente, vai ser tudo muito rápido, só depende de vocês agora, depois que eu usei o tempo todo. Obrigado, meus amores.